Junto com essa questão de fake news, é outro assunto que você entende bastante, que a gente sabe, é a parte da inteligência artificial. Hoje em dia a gente vê vídeos sendo criados a todo momento sobre vários assuntos diferentes, envolvendo futebol, envolvendo política, envolvendo medicina, não importa o que for, mas a inteligência artificial, hoje ela está sendo uma ferramenta muito utilizada também para a criação, talvez, dessas fake news sobre várias coisas, né? A gente consegue ver até influenciadores divulgando marcas, divulgando produtos, que na verdade não são eles, né? O próprio, como é que a gente pode chamar? Aquela pessoa está ali para tentar influenciar uma outra pessoa no quesito para que ela compre ou caia num golpe e acaba utilizando esses influenciadores de internet que tem muita influência. Essa parte de inteligência artificial está também atrapalhando bastante a questão de da confiança das pessoas em produtos e informações, mas também ajudando nessa parte da fake news, né? Pois é. A gente pode falar que a gente está num outro nível, fake news 2.0, né? Talvez o nome que a gente mais tenha usado para isso é chamado deepfake. Deepfake vem da junção de duas expressões. Deep Learning, que é o sistema da computação de aprendizado profundo de máquina, então é um sistema de inteligência artificial com uma técnica bastante avançada, com fake news. Por isso ficou deepfake, que é basicamente você criar uma imagem que parece perfeita ao olho humano, mas que nunca aconteceu. As inteligências artificiais generativas, que a gente tem visto e tem mostrado uma evolução incrível, muitos efeitos positivos, tem também os seus efeitos colaterais. E daí cria uma espécie de sofisticação à desinformação online, às fake news, que desafia mesmo. Afinal, imagina você ter que virar para alguém e falar, não, peraí, mas você acredita em mim ou no que os seus olhos veem? Imagina como é difícil convencer alguém disso. Daí os desafios se aumentam, mas a própria tecnologia tem ajudado muito. Sabia uma coisa simples, mas que pode ajudar demais, assim? É comum os nossos olhos, eles piscam muitas vezes. E é natural. E toda vez que eu falo isso, todo mundo pisca. Então eu adoro fazer isso. Não sei se aconteceu com você aí também, com o Jorge aqui, mas acontece. A gente tem uma média de piscar em média 20 vezes por minuto. Olha que curioso. Só que para fazer isso falsamente pela computação, não é simples. Daí que muitos vídeos falsos, quando você observa, o autor ou a pessoa que está naquele vídeo não pisca, ou piscou durante um minuto uma vez ou duas. Muito. Isso contraria a lógica humana, porque biologicamente é comum a gente piscar em torno de 20 vezes. Então, veja, é uma técnica rudimentar, analógica, mas que te ajuda a enfrentar e talvez cravar com um determinado vídeo, ou pelo menos trazer uma suspeita que aquilo é falso. Mas existem meios mais sofisticados. Então, tem sistemas que têm ajudado a gente a enfrentar isso. Talvez uma dica que é bem bacana é o sistema de busca reversa do Google. Você pode fazer a busca por imagem, ao invés de digitar um texto para buscar uma imagem. Então, isso ajuda demais, às vezes, as fotografias que são colocadas, as imagens, sem contexto. Por exemplo, recentemente teve uma imagem, uma fotografia que circulou muito, onde mostrava, por exemplo, uma área devastada e dizia que era no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde havia tido uma incursão policial e que tinha deixado aquele jeito. Se você colocava a imagem no Google Imagens, né, nessa busca reserva, você coloca a imagem, ele mostrava que aquela imagem era do Afeganistão de 2015, uma coisa assim. Então, veja como tem ferramentas tecnológicas que também ajudam a vencer desafio. Mas não é tarefa fácil. Nunca foi. E agora talvez seja mais difícil por alguns aspectos, talvez mais fáceis por outros. Mas a gente não pode ignorar que na internet, no conteúdo digital que circula, é um universo. E é um universo que é humanamente impossível de ser consumido. Só a título de exemplo, Jorge, a gente tem uma empresa chamada Domo, que ela faz a medição de tudo que trafega pela internet. E, basicamente, essa empresa ela traz diversos dados. Por exemplo, quantos stories sobem no Instagram no mundo por minuto? Quantos vídeos sobem no YouTube no mundo por minuto? E aqui eu vou trazer esse dado só para a gente poder entender o tamanho da internet. Segundo essa empresa, Domo, a cada minuto das nossas vidas, nós temos 500 horas de novos vídeos no YouTube. Isso é muita coisa, Jorge. Mas só para ter uma ideia, se a gente multiplicar isso por 60, a gente tem a cada hora das nossas vidas 30 mil horas de novos vídeos no YouTube.
Isso quer dizer que um dia das nossas vidas, nós temos 720 mil horas de novos vídeos no YouTube. Isso é tanta coisa, que se hoje alguém resolver parar tudo o que está fazendo na vida, tudo, só para assistir os novos vídeos do YouTube, essa pessoa levaria mais de 82 anos para assistir o que subiu ontem. O que eu quero mostrar com isso é que a infinitude do ambiente do conteúdo digital, ela acabou se perpetuando, porque na vida humana e na finitude da vida humana, é impossível consumir tudo que está na internet. Já que é impossível consumir tudo, passou a ser tão importante quanto existir o conteúdo na internet, a ordem que aquilo aparece para você. Ou seja, em qual ordem aparece na sua timeline? Porque, já que você não pode ver tudo, você vai ver só o que te entregam. E daí, a responsabilidade das plataformas digitais alcançou um novo patamar. Então, eu acho que isso mostra como é difícil a gente enfrentar esses temas. E a própria inteligência artificial, que, por um lado, pode dificultar esse processo, é talvez só ela que pode também enfrentar e fazer uma espécie de moderação desse conteúdo, pelo menos num volume digital que é humanamente possível. Muitas vezes, nas discussões sobre a responsabilidade de plataforma, muita gente falava assim, poxa, mas essas empresas ganham tanto, por que não coloca gente para revisar conteúdo? A resposta é simples, porque não existe gente no mundo suficiente para revisar todo o conteúdo que trafega na internet. Daí a gente precisa fazer escolhas, e a gente vive nesse processo. Então, eu acredito que a tecnologia em si, ela não pode ser vista como uma vilã do processo, mas a gente tem que compreender que a gente está numa nova fase no mundo. E a partir de então tentar conciliar esse processo. Eu acho que o pior cenário, Jorge, é a ignorância sobre o tema. É não conhecer, é não saber. E não a existência daquilo. Então, não saber o desafio que é da desinformação online ou das fake news, não saber como funciona a moderação de conteúdo, não conhecer ou não querer saber o que a inteligência artificial pode fazer por você e contra você, eu acho que esse é o maior desafio. A ignorância não pode criar, é a ignorância que vai criar um espaço de distanciamento. Por isso que eu acho que é tão legal atividades como essa que vocês fazem, que a gente pode compartilhar conhecimento e aprender de uma maneira coletiva. E daí, é legal dizer, talvez sem internet a gente não ia conseguir fazer tudo isso. Então, talvez nem tanto o céu, nem tanto a terra, mas há um processo que a gente está no meio. E eu, particularmente, sou muito feliz de viver nessa época, mesmo com os desafios que se colocam. Eu acho que talvez a resposta seja bem velha. Assim. É um pouco de... Quanto mais a gente conhecer sobre as atividades, quanto mais a gente aprender, se estiver disposto, talvez a gente consiga ir muito mais longe e viver muito melhor. Então, eu acho que talvez os desafios digitais possam ter respostas muito analógicas, mas que passam um pouco por empatia e também por viver um ambiente humano e digital com mais, com mais responsabilidade e também um ambiente no qual a gente possa se respeitar um pouco mais. Mas eu acho que o desafio está sempre ali. Talvez o conhecimento, a educação seja fundamental. E sem isso a gente não chega em lugar nenhum. A gente vai pegando agora uma reta final aqui da nossa entrevista, mas a gente quer que você fale um pouco da importância desse assunto que você está trazendo hoje, principalmente para os alunos aqui da UDC, porque você vai apresentar a palestra para os alunos e é um assunto que acontece no dia a dia. Mas principalmente para quem está ali recebendo o seu conteúdo, qual que é a importância que tem para eles? Ah, muito legal, Jorge. Bela pergunta e bem difícil da gente fazer. O que eu gostaria que fosse, não sei, eu gostaria que as pessoas pudessem dialogar mais sobre os desafios digitais que se colocam ali. Eu queria que a gente pudesse ter talvez mais dúvida do que certeza. Talvez a gente criou espaços de intolerância que acabaram trazendo muitas certezas que talvez não seja o melhor caminho. Talvez, você sabe que meu avô, ele é falecido há muito tempo, mas meu avô era analfabeto, era sapateiro. E ele dizia assim, olha, o conhecimento humano, ele é o raio de um círculo. Então imagina um círculo, né, e você tem um raio. Ele diz, quanto mais você conhece, maior é o raio. Só que o círculo é o que você não conhece. Ou seja, quanto mais você conhece, maior é o universo daquilo que você não conhece. Então, talvez a gente olhar para esse processo e perceber que
a um mundo de conhecimento e a gente possa compartilhar disso e criar espaços em que a gente possa discutir e entender mais como as coisas funcionam e como a gente pode se relacionar melhor. No fundo, a gente está falando de convivência, né? Seja digital ou não. Eu particularmente sempre tenho defendido que a violência, muitas vezes, é colocada como, não, isso só aconteceu na internet. Não existe violência real ou virtual. Ambas são reais. A diferença é que uma é pela tela e outra pode não ser. Mas uma pode se transformar em sangue facilmente. Então, a gente precisa entender esses processos. Talvez o que eu mais gostaria que fizesse é que a gente pudesse sair com um pouco mais de dúvidas. E talvez ter mais dúvidas é um pouco da ideia de se afastar da ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, na ignorância da falta de conhecimento. Sinceramente, eu acho que eu nunca me senti tão confiante na vida como eu me sentia quando eu estava no começo da faculdade. Porque eu achava que eu sabia tudo daquilo. E, cara, nossa, como hoje eu acho que eu não sei nada. E você chega no final da faculdade também, você acredita que aprendeu tudo, mas aí você vai desenvolvendo cada vez mais e aprendendo cada vez mais. Né? Então, talvez, se tratar com gentileza e tratar esse processo de conhecimento com gentileza, a ponto de saber que talvez você não tenha as respostas para tudo, mas que você pode buscar. Eu acho que é essa a ideia. Talvez hoje o grande desafio não seja entregar as respostas, seja saber fazer uma boa pergunta. Eu acho que hoje é fundamental esse processo. Então, talvez, se a gente terminar esse processo com um pouco mais de dúvida, talvez eu possa voltar mais feliz para casa. Acho que é por aí, Jorge. Maravilha. Diogo, um prazer receber você aqui no nosso DC Notícias Web. Sua presença aqui vai ser marcada com certeza e se quiser voltar mais vezes, fica à vontade para vir. A gente adorou te receber aqui. Imagina, eu que agradeço, Jorge. Muito obrigado a você, todo mundo que recebeu, toda a equipe. O pessoal aqui é incrível. Então, eu estou me sentindo em casa e quero muito voltar, vai ser um prazer. Obrigado você pela acolhida e também pelas ótimas perguntas que me faz pensar. Eu acho que é assim que a gente aprende de alguma maneira coletivamente. Eu acho que isso que faz sentido. E talvez seja assim também que uma das missões que a UDC se propõe. Então, fico muito feliz de poder, de alguma maneira, participar desse processo. Obrigado. Valeu. Maravilha. Fechou?